Olá, tudo bem? Mais uma vez o Aldecir aqui, falando para esse grupo VIP do Telegram e para vocês que estão inscritos no meu canal do YouTube. Você que não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para você ter acesso aí, for avisado toda vez que eu postar um vídeo. E agora nós vamos falar de ressignificação e dissociação. Você sabe o que é isso? Olha só. Ressignificar e dissociar. Você sabe o que é ressignificar e dissociar? Ressignificar, por exemplo, quando você acessa um trauma, né? Vamos dar um exemplo aqui, medo de barata. A pessoa tem medo de barata. Como que você vai ter que fazer essa terapia com essa pessoa? Obviamente você vai ter que hipnotizar, né? Você vai ter que chegar lá nos primeiros medos, nas primeiras impressões onde ficou gravado esse medo, né, da barata e as sensações envolvidas nesse medo. Ou seja, você vai ter que pegar essa barata, né, e fazer essa pessoa ver a barata de uma forma diferente do que ela está vendo hoje. Né? E uma forma de fazer isso é você deixar a barata bonitinha, pintadinha, né? Deixar ela engraçadinha, ou seja, ridicularizar a barata. Para o teu subconsciente, ele vai achar a barata não mais como algo agressivo. Porém, se você só fazer essa ressignificação, você não vai resolver. Você vai resolver momentaneamente, por algum período. Só que quando essa pessoa se deparar novamente com essa barata ou com o medo dela, né, pode ser, e acredito que vai voltar o medo, aos poucos vai voltar, e se ele voltar vai ser mais forte. Por isso que além de se ressignificar, né, de dar um outro significado para a barata, você vai ter que dissociar. E o que é dissociar? Você vai ter que dessensibilizar, você vai ter que criar uma habituação, né? Ou seja, você vai ter que, pode ser durante o transe mesmo, criar situações em que a pessoa comece a enfrentar essa barata. Ou seja, você cria, né, uma situação, cria uma memória falsa em que ela vê a barata de longe, né, e ela já não foge, não tem medo, né? Depois ela vai ver a barata novamente, um pouco mais perto, e ela joga, por exemplo, um chinelo na barata. Depois ela vai ver a barata mais perto, ela vai lá com a vassoura e bate na barata. Depois ela vai ver a barata mais de pertinho e vai pisar em cima. Ou seja, ela vai ter um enfrentamento do medo dela. Esse enfrentamento vai criar uma habituação, né? E essa habituação, esse enfrentamento vai causar uma dessensibilização, uma dissociação da emoção, né? da sensação que aquele medo tinha com ela ao ela ver a dita barata. Né? Então você precisa ressignificar e precisa dissociar, fazer a dissociação, a dessensibilização, a habituação. Dessa forma, você com certeza vai ter sucesso no tratamento. E a barata foi apenas um exemplo, pode ser com qualquer animal, pode ser medo de altura, pode ser, enfim, qualquer medo e qualquer fobia. Isso aqui é uma forma muito eficaz de você ter sucesso aí no tratamento, ok? Então fica aí essa dica, fica aí essa aulinha e até a próxima. Olá, tudo bem? Mais uma vez o Aldecir aqui da Hipnose Fácil, falando por esse grupo VIP do Telegram. E para você que está inscrito no meu canal, se ainda não está inscrito, inscreva-se aí, ative o sininho para receber as próximas aulas. Serão 21 aulas, uma por dia, uma dica por dia de hipnoterapia, de tratamento através da hipnose. E o que nós vamos ver hoje? Vocês estão vendo aqui essa imagem? Vamos ter que ter um pouco de imaginação nesse momento. Isso aqui, imagina que é o nosso encéfalo, né? O nosso cérebro aqui. E ele tem uma pequena divisão aqui que eu quero didaticamente explicar para vocês, porque nas próximas aulas nós vamos precisar entender um pouco disso para compreender, né, o assunto da aula. O que eu quero falar hoje para vocês
sobre memória falsa. Não a memória falsa, aquela que nós criamos, né? Quando você faz uma terapia e você cria uma memória falsa propositalmente, né, com um efeito terapêutico, é lógico. Eu estou falando de uma memória falsa que é criada por nós mesmos, né, sem a intenção de criá-la, ou seja, inconscientemente. E por que isso acontece? Por que nós, durante uma regressão, normalmente, né, é comum isso acontecer numa regressão, você lá e a pessoa te contar um monte de coisas que está acontecendo, só que, na verdade, nem tudo isso é verdade, nem tudo isso está acontecendo. Aí, se você ter isso como uma verdade e você não souber explorar, digamos assim, esse relatório, esse fato, essa memória que a pessoa acessou, se você não tiver a ferramenta, né, correta para separar tudo isso e de fato ver o que é verdade e o que é uma memória falsa criada pelo inconsciente, você vai fazer uma terapia e como se fosse estivesse rasgando o teu tempo, né? E não vai ter eficiência nessa terapia. Então, o porquê que isso acontece? Por isso nós temos que entender isso aqui. Imagina que isso aqui é o cérebro, né? E aqui, ó, essa parte do cérebro aqui é responsável por captar, né, o som, tudo que tem, né, relacionado ao teu sistema de audição, o teu sistema auditivo, né, esse órgão sensorial, né, que é a audição, é captada por essa parte específica do cérebro, assim como as imagens são captadas, né, por essa parte do cérebro, assim como a parte sinestésica, que inclui o tato, o olfato, o paladar, enfim, é captado por essa partezinha aqui do cérebro, certo? Então, você percebe que cada parte do cérebro, né, capta um estímulo sensorial. E esse estímulo sensorial, né, essa capacidade que nós temos de captar o mundo através da visão, do olfato, do tato, do paladar, da audição, é os nossos 5 sentidos, é como nós vemos o mundo, né? E aqui nós temos também a emoção. Eu escrevi aqui emoção, na verdade aqui é a amígdala. A amígdala é responsável por transformar todos esses estímulos sensoriais que você capta o mundo através desses estímulos. A amígdala capta uma emoção através. Quando você ouve uma música, tem músicas que você gosta, tem música que não. O que faz gostar e não? É a emoção, é a amígdala, né, dando um significado, dando uma sensação para isso. Por exemplo, quando você lembra de uma maçã, por exemplo, tem pessoas que gostam e não é a forma da maçã, não é a cor da maçã, é a sensação do que essa imagem, do que o sabor, do que a maçã, né? A sensação que existe por trás dessa maçã que faz você gostar dela ou não. E isso quem faz é a amígdala. Uma das funções da amígdala é essa, é trabalhar com a emoção. Só que, como assim? Está tudo separado no nosso cérebro, mas eu vejo tudo ao mesmo tempo, está tudo acontecendo, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu já estou criando sensações, emoções, tudo junto. Por quê? Porque essa parte aqui, né? Essa parte aqui é chamada de hipocampo. E o hipocampo ele vai pegar, né? É como se ele estivesse recebendo essas informações todas ao mesmo tempo. Então aqui no hipocampo vai a imagem, vai o som, vai a sinestesia, vai a emoção envolvida com tudo isso. E o hipocampo vai pegar tudo isso separado e criar uma história de vida para te apresentar, né? Sendo que a cada minuto, a cada segundo, você está tendo uma história nova na sua vida. E isso quem faz é o hipocampo. Só que isso aqui vai ficar registrado em alguma memória, vai ficar se criar uma memória, uma história desse momento e vai estar registrado. Só que vai passando o tempo, imagina, passou 1 ano, passou 2 anos,
Quantas sensações diferentes passou por você? Quantos sabores, quantos toques, quantas imagens se formaram, né? Quantos sons você captou? Então, tudo isso o hipocampo vai criando, né? Só que, veja bem, as nossas memórias vão ficar gravadas quando existem as memórias mais fortes, né? Por isso que um trauma fica gravado lá e você tem sintoma a vida inteira, né? Porque as memórias, né, que ficam impregnadas, que ficam lá, né, gravadas assim muito forte em nós, elas precisam de três coisas para acontecer. Uma emoção muito forte envolvida, né, uma sensação, uma emoção muito forte envolvida, uma narrativa, tem que ter um conto, alguma coisa acontecendo, narrando um fato, né? Tem que ter uma história, assim, um auditivo, né, interessante, uma metáfora aí acontecendo, e tem que ter um lugar. E isso se passa, não é na sua imaginação, mas se passa na casa, no quarto, num rio, se passa numa floresta, enfim. Quando se unem essas três coisas e dentro disso existe uma emoção muito forte, essa memória tem uma chance de ficar gravada por muito mais tempo. Do contrário disso, as memórias elas vão se perdendo, elas vão mudando. Porque imagine que passou 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? E aconteceu alguma coisa com você, enfim. E quando você faz uma regressão, você volta nessas memórias, pode ser que o som daquele dia, o hipocampo, quando ele precisa reconstruir, né, uma memória que passou, precisa resgatar uma lembrança, ele vai procurar aquele teatro, aquela história de vida daquele momento que ele criou. Só que quando ele vai procurar isso, né, dificilmente ele vai conseguir reunir todos os sentidos exatamente como tal aconteceu. Se aquilo não foi muito importante, ele vai pegar o que está acontecendo mais, né, o que é mais comum para ele, o que, digamos assim, ele gravou em outras experiências da vida. Pode ser que numa data da tua vida teve um som muito importante, na outra data uma imagem, na outra um perfume, na outra um toque, na outra, né, coisas diferentes. E quando ele vai buscar uma memória específica, pode ser que ele vai pegar o som de uma memória, o toque de outra, o sabor de outra e juntar nessa história e vai fazer uma mistura. E você não sabendo como dissociar, como resolver, como buscar exatamente o som daquela memória, a parte sinestésica daquela memória, as imagens exatamente daquela memória, você vai estar entrando, né, nessa memória falsa que o próprio inconsciente ali ele vai criar, né, para contar uma história, para criar esse teatro sem perder muito tempo, sem muita enrolação. Ele vai te apresentar um teatro, né? E você tem que saber, né, que dentro desse teatro pode ser que tem muitas memórias falsas que ele criou simplesmente para te apresentar nesse momento. Agora, como saber vasculhar, como saber usar ferramentas para buscar individualmente cada uma delas e reconstruir de fato o trauma, reconstruir de fato a memória real que teve naquele dia? Isso aí nós vamos estudando nas próximas aulas. Eu primeiro queria mostrar isso aqui, né, para vocês entenderem um pouco mais e saberem o que é uma memória falsa não criada por nós, né? Não implantada por um hipnoterapeuta para resolver um trauma, mas uma memória falsa criada, né, pelo teu próprio cliente, criada pelo próprio inconsciente dele para tentar recriar um momento de um trauma. E se você não souber, né, procurar o que é verdade e o que não é disso aí, você às vezes vai estar fazendo um tratamento que não esteja de acordo, não esteja correto e não vai ter eficiência. Então, fica aí essa dica, fica aí essa aula e espero ter contribuído um pouco mais com vocês. Até a próxima. Olá a todos, mais uma aula aqui para o grupo VIP do Telegram e para você aí do canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho aí. E hoje eu quero falar para vocês, agora que vocês entenderam um pouquinho como o nosso cérebro ele
capta os sentidos e o hipocampo cria, né, a nossa história de vida, e isso vai para uma memória de longo prazo e fica lá guardadinho. Eu quero dar uma dica para vocês hoje de como lidar com essas memórias falsas, né? Memórias falsas. Então, uma memória falsa, ela, ou várias memórias, né? Ela é comum você fazer uma regressão e nessa regressão você encontrar, né, algo que não está muito de acordo, né? Então, como que você faz isso? Por exemplo, você faz uma regressão e a pessoa fala um ano que nesse ano não condiz com o que ela está falando, com a época em que se passa isso, não está batendo. Então, por isso que você tem que saber fazer as perguntas corretas para você identificar se isso tem memória falsa ou não, né? Por exemplo, o perfume que ela está sentindo, o cheiro, né? Ah, estou sentindo o cheiro de fumaça. Ah, então eu quero que você procure de onde vem isso. Procure se a origem dessa fumaça. Ah, não encontrei. Será que a fumaça esteve mesmo presente nisso, né? Então, você quando faz uma regressão, você chega numa memória, chega num acontecimento e fazendo as perguntas certas, a pessoa vai começar a falar com você, vai começar a explicar, né? E você vai começar a compreender isso tudo. Só que você tem que pegar, né, isso que está acontecendo, pegar essa história que ela está te contando e você vai ter que desmembrar, tá? Então você vai ter que pegar essa história que o hipocampo criou e está te explicando, você tem que começar a desmembrar. Nessa história você tem que procurar exatamente o que tu está vendo. Pergunta para ela o que você está vendo. Me diz as cores, me diz. Fica forçando só para ela trazer imagens de tudo que tem aí. Depois você vai ter que pegar sons, todos os sons, música, alguém gritando, alguém falando, se tem carro passando, se tudo que ela estiver ouvindo. E você vai precisar ficar 1 ou 2 minutinhos só trabalhando com o som. Fazer ela forçar a ouvir todos os sons, tá? Depois você vai ter que trabalhar com a sinestesia, que é o tato, o paladar e o olfato. Você vai ter que procurar ficar um pouco em cima de cada um deles. Quando você força isso, quando você desmembra esse fato, essa história que ela está contando, quando você desmembra isso nos 5 sentidos, você vai forçar o hipocampo a buscar exatamente o som daquele dia, exatamente, né, o cheiro, exatamente, enfim, a imagem, tudo que aconteceu, e ele vai procurar reproduzir o mais fiel possível. Senão, ele vai pegar o som de uma outra memória, vai pegar a imagem de uma outra memória, vai pegar, né? Vou dar um exemplo claro para vocês disso. É comum uma pessoa chegar e dizer que foi abusar, fui abusada, e enfim, você começa a desmembrar tudo isso, você vai ver que talvez o tio, né, um dia cuidou dessa criança e quando ela tinha, sei lá, 3 meses, 2 meses, ou o parente próximo foi lá e ajudou a dar banho na banheira, né? E quando dá banho você toca, enfim. E a pessoa cria uma memória falsa e acaba dizendo que foi abusada por um parente e tal. E quando você vai ver, na verdade ela não foi abusada. Alguém deu banho nela quando ela era criança. Só que isso começou a misturar e traz como uma memória falsa de abuso. Enfim, não aconteceu nada. Você vai ter que saber, então, a desmembrar os 5 sentidos dentro de uma regressão para, de fato, a regressão fazer sentido e você chegar exatamente na história real que aconteceu e envolvendo os 5 sentidos, que é como ela capta o mundo, ok? Muito cuidado e muita atenção aí na regressão, tá? Porque se você não fizer isso, infelizmente, pode ser uma história mirabolante e você está tratando uma coisa que nem existiu, é apenas memórias falsas de outros acontecimentos. Ok? Fica aí a dica e até a próxima. Olá, tudo bem? Mais uma vez, professor Valdecir aqui da Hipnose Fácil. E hoje a nossa aula gratuita é sobre procrastinação. Você sabe o que é isso, como funciona e qual a melhor maneira de você tratar isso
através da hipnoterapia. Você que é do grupo VIP do Telegram, então aí de presente essa aula para você. E você que está inscrito no meu canal aí, aproveita essas aulas. Se você ainda não está inscrito, então aproveita e faz a sua inscrição, dê o seu like se você gostar e ative o sininho aí para ser notificado das próximas aulas. Então hoje, procrastinação. Vamos entender um pouco o que é procrastinação. Dificilmente hoje no mundo em que vivemos, né, existe ainda alguém que se acha ignorante ao ponto de procrastinar. Dificilmente alguém se acha burro, né, ou se acha incapaz de fazer alguma coisa ao ponto de ficar adiando de fazer tal coisa, né? Então hoje, queira ou não queira, o conhecimento está aí e dificilmente alguém se julga, né, ou procrastina, deixa de fazer alguma coisa por esses argumentos de não saber, de achar que não é inteligente o suficiente, de achar que não vou fazer porque eu não vou conseguir, o vizinho faz melhor do que eu, então acho que eu nem vou fazer e fica adiando de um dia para o outro. E a tua vida fica pasma, né? Fica parada, sempre a mesma coisa, tudo igual. Então, a nossa mente, ela é muito mais esperta do que você imagina. Então, ela está talvez trabalhando numa programação diferente e é isso que eu quero alertar você, né? Então, como que hoje a sua mente ela influencia você a procrastinar, sendo que aquilo ali que eu falei você descarta, né? Você não tem isso com você. Pelo contrário, você é inteligente, você lê, você busca conteúdo, tanto é que está assistindo aí essa aula hoje. Então você está buscando. Só que mesmo assim continua procrastinando. Como que ela te engana hoje? Então a tua mente começa a trazer uns pensamentos, né, para você dizendo o seguinte: bah, mas se eu for fazer isso, quem sabe eu faço assim, que daí assim é melhor, né? Ah, eu não vou fazer assim meia boca, eu tenho que fazer para ser o melhor. Ah, se for fazer assim, eu vou estar fazendo como o outro fez, eu tenho que ser melhor. E a tua mente acaba procrastinando, fazendo você procrastinar através do perfeccionismo, através de exigir que você faça bem feito, para que talvez escrever uma folha hoje, né? Se você pode escrever 10. Então se programa para quando você sentar você escrever 10. Se programa para quando você for limpar a tua casa, por exemplo, você coloca tudo abaixo, arreda tudo que tem para fazer, tira a roupa do roupeiro, mas faz tudo. E você fica procrastinando e nunca acaba por fazendo nada. Então a tua mente, ela se programou hoje, ela está atuando de uma forma não pela ignorância, não por eu ser burro, não por eu não ter conhecimento sobre o que eu vou fazer, mas por fazer com que você exija cada vez mais um nível de perfeição, um nível de, digamos assim, de ser o melhor em que você está fazendo. E essa exigência acaba você sempre achando que nunca é a hora de você começar, que sempre está por vir, né? Sempre eu preciso buscar ainda um conhecimento que me falta para mim iniciar o que eu então devo fazer e nisso eu ser o melhor. Ou seja, a tua mente está te enganando e ela está fazendo você procrastinar de uma forma um pouco diferente. E você, iludido, fica caindo, né, nessa programação, nessa procrastinação. Então, como que você faz isso com a hipnose? Você faz, então, uma progressão. Você cria uma memória falsa em que a pessoa está simplesmente executando essas tarefas, simplesmente ela começa a fazer isso e vê que ela está fazendo muito bem feito, embora talvez não seja, né, melhor do que um outro que você pegou aí para comparar, mas o importante é que você deu o primeiro passo e que depois vem o segundo, o terceiro, e você começa nessa memória falsa fazer a pessoa partindo e vencendo esses obstáculos e cada vez se dando melhor, e quando vê, ela começa a se sentir muito bem, se sentir realizada, se sentir,
né, completa por estar fazendo isso aí, e aquela programação da procrastinação em relação ao perfeccionismo simplesmente começa a se dissipar, simplesmente começa a ser dissociada, e você, através desse enfrentamento criado na memória falsa, você então começa a vencer, né, a procrastinação e começa a remodelar, começa a reprogramar então o teu inconsciente para você executar essas tarefas de uma forma tranquila, sadia e sem ficar procrastinando, porque a vida não é amanhã, a vida é agora, e a melhor época da sua vida não é o que você já viveu, um momento incrível, e nem o que está por vir. A melhor época da tua vida é agora. Então, gostou dessa aula? Até a próxima. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de progressão, como criar uma memória falsa e por que fazer isso na hipnose. Você que é do meu grupo VIP do Telegram, aproveite essa aula, e você que está assistindo no YouTube, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho, deixe seu like se você gostar dessa aula. Então, progressão, quando usar e por quê? A progressão na hipnose, ela é muito importante para nós criarmos, né, uma dissociação, nós criarmos uma habituação em algum evento traumático. Por exemplo, quando a pessoa tem algum medo, né, é preciso ressignificar esse medo e depois criar uma memória falsa em que essa pessoa vai fazer um enfrentamento do medo dela. Conforme ela vai fazendo esse enfrentamento do medo, né, vai acontecendo uma habituação fisiológica e ela vai começar a ter um controle, uma habituação, né, do corpo dela em relação a esse medo, e vai ser dissociado esse medo. Ele vai simplesmente embora. E para se criar esse enfrentamento, não precisa levar a pessoa para a realidade e fazer ela, né, enfrentar os medos dela. Até porque talvez isso vai demorar um tempo para que aconteça novamente. E uma forma de você fazer isso na hipnose, então, é você criar uma memória falsa, né? Digamos assim, fazer a pessoa imaginar, levar ela, digamos, para o futuro, e lá nessa imaginação ela vai fazer o enfrentamento desse medo, né? E isso não só para medo, peguei um exemplo, como eu falei na aula anterior, para procrastinação, né? A pessoa que quer ir passar num concurso, é importante a pessoa se ver já atuando como concursado, né, sendo aprovado. E quando o teu cérebro cria essas imaginações, cria esses momentos, o teu fisiológico vai reagir de acordo com essa criação, de acordo com esse pensamento, de acordo com essa imaginação. E se isso te trazer muito prazer, se isso for prazeroso para você, a gente já viu aqui sobre dor e prazer, a tua mente, o teu cérebro, ele vai começar a instigar você a executar aquilo que você imaginou. E para isso, se você não gostava de ler, talvez você vai começar a pegar gosto por leitura, né? Se antes você lia um pouquinho e já largava, ou tem aquelas pessoas que leem, né, e acabam esquecendo, e quando for ler novamente tem que começar do início, porque já não lembro o que leu. Esse método de fazer uma progressão vai te ajudar em muito também nesse sentido. Então a progressão, ela é muito utilizada na hipnose, e alguns chamam na hipnose a progressão de presente hipnótico, né? Normalmente quando fazem até numa hipnose de palco, quando é feito uma brincadeira, que a pessoa depois se dá um presente hipnótico, que nada mais é do que fazer a pessoa se imaginar feliz, contente, sensação boa, sentindo-se muito bem, sentindo-se realizado. Enfim, nessa progressão você tem que fazer isso. Só que um detalhe, para que uma progressão seja efetivada, seja criado de fato uma memória aí dentro de você, e essa memória seja carimbada, seja impregnada, seja registrada, seja duradoura, e essa memória crie, né, a partir dela, sintomas positivos
a fim de alterar o teu comportamento fisiológico, você precisa ter 3 coisas nessa progressão que você vai fazer. Então, toma nota aí, que é muito importante. Você precisa ter uma narrativa, ou seja, você vai criar essa memória falsa dentro de uma metáfora. Você vai contar uma história para a pessoa. Além de ter a narrativa, precisa ter algo muito importante para fixar a memória. Lugar. Você precisa fazer com que essa narrativa, com que esse protocolo que você criou, né, essa metáfora aconteça num determinado lugar, né, ou alguns lugares, não tem problema. Não pode ficar a pessoa imaginando isso acontecendo aonde ela quiser. Você vai ter que determinar lugar. Por exemplo, numa estrada, num rio, numa fazenda, no quarto dela, na sala, enfim, tem que ter um lugar envolvido. E o mais importante disso tudo, e não menos do que os demais, você tem que fazer isso ao ponto de causar uma emoção, causar uma reação, uma mudança no fisiológico da pessoa durante essa metáfora. Ou seja, se você começa a dizer que ela está feliz, que ela está realizada, é preciso que o fisiológico dela sinta, que ela se sinta, né, feliz. Ela tem que esboçar um sorriso, ela tem que mudar a face dela, tem que ficar mais alegre, mais aconchegante aí, de acordo com a história que você está contando. O fisiológico dela vai ter que ir reagindo, porque se não tiver uma emoção, se não tiver uma sensação envolvida nesse lugar e nessa narrativa, nessa metáfora que você está falando, de nada adiantou você criar isso. A pessoa vai se sentir bem um dia, 2, um pouquinho, e depois volta tudo ao normal, para que isso fique como uma memória falsa. E a partir dessa memória, trazer sintomas positivos e sintomas que vão afetar o fisiológico dela, né, de forma positiva. Tem que ter esses 3 aqui. Faltou um desses 3, essa memória vai ficar um pouquinho aqui e depois ela vai se perder, ela vai embora. Então, tem que ter esses 3 componentes aqui, ok? Gostou dessa aula? Então, até a próxima. Olá, tudo bem? Mais uma vez, professor Valdecir aqui da Hipnose Fácil. Hoje nós vamos falar sobre algumas regras aí da nossa mente, né? Como que ela funciona. Existe um mecanismo aí de funcionamento para você entender um pouco mais até sobre regressão, até sobre progressão, as aulas que já foi falado. Você que não está inscrito no canal ainda, aproveita, se inscreva e ative o sininho para receber as próximas notificações das aulas. E você aí do grupo VIP do Telegram, mais uma aula gratuita aí para você. Então olha só, como a nossa mente funciona, algumas regras aí que são, digamos, leis, para ficar mais fácil o tratamento aí através da hipnoterapia. Olha só, pensamento e reação física, tá tudo escrito aqui, mas eu vou explicar um pouquinho mais. Cada um desses itens é uma regra, né? Todo pensamento, quando persistente, provoca uma reação física por um determinado tempo. Ou seja, quando você está preocupado, começa a gerar uma ansiedade, o teu fisiológico começa a responder à medida da tua preocupação. Então, quando um pensamento, né, conforme a intensidade do pensamento, ele vai provocar uma reação física por um determinado período. Lembrando que pessoas que estão em depressão, que estão com o pensamento, né, voltado à escuridão, voltado a ficar fechado, a não querer sair, a reação fisiológica dela vai se fortalecendo e vai manter cada vez ela mais presa nesses pensamentos, ok? Esperado e realizado. Tudo que a nossa mente espera que aconteça tende a acontecer.
O que eu quero dizer com isso? Reforçando o que está ali em cima, né? Quando você fica pensando em alguma coisa que não aconteceu, isso tenderá a acontecer de fato, tá? E alguns chamam de lei da atração, outros do segredo, enfim. Olha, estou falando aqui de como funciona a nossa mente, não tem nada a ver com lei da atração. Até eu posso gravar uma outra aula explicando sobre o que é isso de lei da atração, como que funciona, mas o que a mente espera, né, que aconteça, tenderá a acontecer, tenderá a se realizar, ok? Imaginação mais poderosa. Toda a nossa imaginação, ela é mais poderosa do que o conhecimento. Quando nós falamos em consciente, em subconsciente, em inconsciente, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Porque o conhecimento por si só, se não for alimentado por um pensamento, se não for persistir, não vai causar uma reação física. O conhecimento, se não for, esperado, não será realizado. Então, o que a nossa mente, imagina, ela se torna de fato algo que será executado, né? Então, por isso que a imaginação é mais poderosa que o conhecimento. Uma vez aceito, permanece. Você sabe que o ser humano é sugestionável e a sugestão é algo que está todo dia aí na tua frente e é o que vai querer te convencer de fazer alguma coisa ou te convencer de deixar de fazer alguma coisa. Isso a gente chama de sugestão. Uma vez aceito, permanece. Uma vez que o teu inconsciente aceita uma sugestão, lá ela vai permanecer até que seja substituída por outra. E o que é uma sugestão? É tudo aquilo que está aí para te convencer de fazer alguma coisa ou te convencer a não fazer tal coisa, né? E muitas sugestões você tem se autoalimentando aí dentro de você, o que te faz ficar preso aí numa mentalidade, num pensamento e não consegue se libertar, né? Mas você, a todo momento, quando liga a TV, você está sendo bombardeado de sugestões, né? Numa conversa, enfim, tudo é sugestão. Então, uma vez que uma sugestão é aceita, ela permanece até que seja trocada por outra. Eu vou dar um exemplo para você. Um trauma é uma sugestão aceita e lá ela vai ficar e vai ter sintomas para o resto da vida até que você vá lá e troque por outra, né? Uma sugestão, quando ela é aceita, ela causa menos resistência à próxima sugestão. Por isso que na hipnose, né, quando a gente começa a perceber que a pessoa está entrando em transe, quando ela aceita uma sugestão, todas as outras vão ficando cada vez mais fáceis de acontecer. Porque uma vez que a sugestão foi aceita, o fator crítico ele vai criar menos resistência às próximas sugestões. Um sintoma induzido causa mudanças fisiológicas. Ou seja, isso aqui vai se reforçando, né? São regras da mente que uma reforça a outra e num conjunto ele dá o funcionamento perfeito, né? Então, um sintoma induzido, ou seja, uma sugestão aceita, né, vai causar mudanças aí no teu fisiológico e ali vai permanecer essas mudanças por um determinado período. Por isso que eu falei na aula anterior, se você fizer uma progressão e você trabalhar com a narrativa, trabalhar com a emoção e trabalhar com o senso de lugar, você vai criar um sintoma induzido, uma memória falsa, e que esse sintoma vai causar uma mudança fisiológica, ou seja, vai causar uma mudança no comportamento dessa pessoa e vai persistir, vai ficar ali impregnado nessa pessoa de acordo com a intensidade que você gravou essa memória naquele dia, né? A nossa mente, ela é atemporal, o nosso cérebro não sabe, né, que horas é agora, não sabe o dia de ontem, o dia de amanhã. Ele não trabalha no passado nem no futuro. Quem trabalha no passado e no futuro é o teu consciente, né? É o fato de você ficar lembrando do que aconteceu, você fica triste, ou o fato de você ficar
imaginando uma coisa que nem aconteceu ainda, você vai ficar ansioso, preocupado. Só que o teu inconsciente lá dentro, ele é atemporal, ele não tem isso de passado e de futuro, ele opera só no aqui e no agora. Por isso que quando você faz uma regressão, a pessoa sente, né, aquilo tudo como se estivesse acontecendo de novo. Porque a nossa mente, ela não sabe que é uma imaginação. E isso para ela está acontecendo de novo, e o teu fisiológico vai responder a isso sem delay de tempo. Assim como você faz uma progressão para o futuro, leva a pessoa para um futuro e faz ela acreditar que, enfim, que ela é feliz, que isso, que aquilo, conta uma narrativa e faz uma história bonitinha, o cérebro dela não sabe que aquilo é uma imaginação. O fisiológico dela vai estar reagindo conforme aquela emoção, aquele sentimento que ela está sentindo nesse momento. Então, a nossa mente funciona assim. Tá? Ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Ela desconhece isso. Para ela, tudo é real. Por isso que quando você sonha, você está lá sonhando, né? O teu cérebro não sabe que você está dormindo. Por isso que quando você sonha que você está lá, sei lá, fugindo, correndo, às vezes você acorda assustado, né? E com o coração disparado, suado, enfim, nervoso, né? Ofegante. Por quê? Porque ele não sabe que você está dormindo. Aquele sonho para ele está acontecendo na realidade, está bombando. E você aí vai sentir todo o teu fisiológico de acordo com o que está sonhando. Porque ele é atemporal, ele não sabe o que é real, o que é imaginário e que aquilo é um sonho para ele, aquilo está acontecendo. Por isso que quando nós trabalhamos com a hipnoterapia, nós trabalhamos a nível de pensamento, a nível de imaginação, porque isso tudo, né, é como lá dentro de fato nós funcionamos. E um detalhe incrível, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta inconsciente. Quanto mais você se esforçar conscientemente, usando o teu racional, o teu analítico, né, para se comunicar com o teu interior, quanto mais você se esforçar para fazer uma mudança, né, a nível de programação, menor será a resposta lá de dentro, né? Ou seja, você tem que criar um relaxamento mental, né, para você conseguir ter respostas na mesma medida do teu esforço aqui de fora. De nada adianta você entrar numa guerra consigo mesmo aí, você vai estar lutando contra você mesmo e com certeza lá dentro sempre vai ganhar, ok? Então fica aí umas dicas de como funciona a nossa mente, que com certeza vai clarear um pouco mais as aulas que a gente viu até agora e vai sanar várias dúvidas do que ainda está por vir. Gostou dessa aula? Então deixe seu like aí e até a próxima. Tudo bem? Mais uma dica aqui de hipnoterapia. Então eu sou o professor Valdecir aqui da Hipnose Fácil e hoje nós vamos falar algo muito importante. Você que não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva e deixe seu like se você gostar dessa aula. Lembrando que tem várias dicas aí disponível para você. Criança interior. Quando que nós usamos, né, desse protocolo? Quando se fazer valer dessa experiência em fazer a pessoa acessar a criança interior? Você vai saber quando usar isso quando você fazer uma anamnese e lá nessa anamnese a pessoa te relatar alguma dessas questões aqui. Você, se não sabe o que é uma anamnese, em outras aulas aí eu falo e explico o que é uma anamnese. Então, quando a pessoa, né, falar, eu estou indecisa, não sei mais o que fazer, minha vida não tem mais sentido, tudo perde a graça, não sei de mais nada, estou sem ânimo, tudo que eu faço dá errado, ou já nem faço porque sei que vai dar errado, não sei se caso, se compro uma bicicleta, aquela reclamação lá. Ou seja, quando de fato a pessoa está completamente perdida e por mais que você entra com progressão, cria memória falsa e faz a pessoa se ver bem, enfim, um monte de coisas, nada disso vai ser efetivado, né? Por quê? Porque tem que vir, digamos assim, de dentro para fora algumas mudanças. Então existem algumas sensações que você tem que provocar lá no interior da pessoa para que essas sensações
acabam por causando uma modificação no comportamento dessa pessoa. E um dos protocolos, uma dica valiosa, né, de tantas dezenas, centenas de procedimentos que tem para se trabalhar, uma delas é a criança interior. E o que eu quero falar quando eu digo a criança interior? Você vai fazer, né, uma hipnose, evidentemente. Como isso não é um curso de hipnose, nem de aprofundamento, é só de dicas, né? Acredito que você já domina toda essa parte de hipnose, já tem aí um conhecimento grande em toda essa parte de hipnose, de aprofundamento, de hipnoterapia, de signo sinal, enfim, você já domina isso tudo, né? Está apenas buscando um pouco mais de conhecimento na parte terapêutica mesmo, então isso aqui é para você, ok? Criança interior, você faz uma regressão e você cria nessa regressão que você vai fazer um ambiente interessante, ou seja, você cria uma pequena memória falsa, ok? Apenas um lugar tranquilo, bonito e um lugar, digamos assim, que seja chamado ou considerado porto seguro para essa pessoa. E lembrando que para você não criar, né, não criar algo que não seja condizente com tudo que ela gosta, não correr o risco de você criar uma memória nesse lugar, nessa memória você colocar algo que ela não goste, como eu já expliquei isso antes, você apenas dê a sugestão para que essa pessoa, para que ela mesma crie esse lugar. E ela com certeza vai criar o lugar perfeito para ela. E após ela ter criado esse lugar, você então promove o encontro ali dela com essa criança interior. E o que seria isso? Você vai sugerir para ela que tem uma criança se aproximando e essa criança é ela mesmo com 7, 8 anos de idade, e nesse encontro você vai dizer para ela fazer uma pergunta para essa criança, onde ela pergunta, né, o que você quer ser quando você crescer? E nisso a criança vai começar a falar para ela. E nada mais é do que uma conversa com ela mesma, né? E você vai dando sugestões aí nesse momento do que a criança começa a dizer. Ou seja, você começa a falar, olha, essa criança ela tem sonhos, ela está te falando dos sonhos da vida dela, e você percebe que essa criança ela está feliz e o sorriso dela não permite que ela fracasse. Você percebe que essa criança, tudo que ela precisa para alcançar os sonhos da vida dela, ela depende de você. E você é a única pessoa que vai poder realizar todos os sonhos da vida dessa criança. Você teria coragem de dizer para essa criança que não adianta ela sonhar, porque você simplesmente não vai conseguir realizar nada disso que ela está sonhando? Você teria coragem de dizer para essa criança inocente, para essa criança que tem muitos sonhos, para essa criança que nem pensa em dar nada errado na vida dela, tu tem coragem de dizer que ela não pode contar contigo e que você não vai realizar nenhum sonho da vida dela? Com certeza a pessoa não vai, né, ter coragem de dizer isso. E você fica conversando, dando sugestões positivas para que essa criança fale com ela todos os sonhos e mostre que mesmo nessa idade pequenina como ela está, ela consegue sim sonhar e ela não vê nenhum obstáculo para isso. Ou seja, ela age simplesmente pelo instinto e pelo sonho mesmo. Coisas que com o passar, né, com o avanço da idade, as pessoas vão acabando diminuindo o sonho, ou vão acabando trocando por um mais fácil, ou simplesmente vão deixando de sonhar, vão caindo numa rotina e aceitando tudo isso, que nada mais é do que uma programação, né, do nosso subconsciente. E o nosso consciente nada mais do que repete essa programação, e através dos filtros que nós temos lá no nosso fator crítico, acaba impedindo da pessoa continuar sonhando, né? Então, esse protocolo, esse encontro que você cria uma memória falsa, mas o acontecimento, a conversa que ela vai ter com a criança interior,
né, é muito real e 99% dessa memória que você, desse encontro que você está proporcionando é de fato os próprios sonhos. Ela vai resgatar uma memória nessa regressão do que ela mesma sonhava, do que ela queria para a vida dela, porque você não encontra nenhuma criança entre 7 e 8 anos que quer crescer e viver abandonada e depressiva e não ter nada. Pelo contrário, todas as crianças sonham, todas elas têm, né, aquela vida de príncipe, de princesa ou de super-herói, enfim, e é isso que essa conversa interior ela vai proporcionar, ou seja, vai cair as fichas e essa pessoa vai entender que não é o presidente que vai fazer ela feliz, que não é talvez o marido dela, que não é a sociedade, que não é o prefeito, que não é um dia chuvoso, um dia com sol, que vai depender dela mesma todos os resultados aí da vida dela e com certeza ela vai ter um choque de realidade nesse momento. E isso aqui, que a maioria disso aqui não passam de justificativas do consciente para querer explicar alguma coisa, né? E deixar essa pessoa mais confortável e botar a culpa em todo mundo e fazer que ela pense que nada dá certo e que a culpa é de todos menos dela. Então isso aqui ela vai entender que ela é culpada ela mesma de tudo isso aqui e essa criança interior vai dar força para ela enxergar que ela pode dar a volta e mudar todo esse quadro. E no final desse encontro com a criança interior, você vai dizer assim, agora você olha para essa criança e você diz que ela pode contar contigo. Talvez até hoje você não conseguiu realizar todos os sonhos dessa criança, mas a partir de agora você vai começar a escrever uma nova história, um novo capítulo desse livro, do livro da vida, e você agora vai poder sim mudar o curso e seguir aí em busca de realizar todos os sonhos dessa criança, talvez não igual o que ela sonhou, mas o mais próximo possível e talvez até mais ainda. E isso você vai concluindo, né, essa abordagem, essa terapia, e você faz então, em algum momento ela vai abraçar essa criança e vai se despedir dessa criança e você daí encerra, né, a terapia com algo bom, com algo positivo, e até você pode deixar uma âncora para essa pessoa utilizar no momento que ela precisar, sempre que ela, por exemplo, depende da âncora que você deixar, ela utilizar, ela vai sentir o abraço dessa criança, ela vai sentir toda a força daquela criança, em que ela não tem dúvida nenhuma do que ela quer para a vida dela, e ela não tem dúvida nenhuma em ter algum obstáculo que impeça ela de conseguir tudo o que ela quer. Então você pode instalar essa âncora aí e concluir a sua terapia aí com sucesso. Lembrando que você tem que ter assistido aí as outras aulas para entender de fato como que você faz isso de uma maneira muito eficaz, ok? Então, se você gostou dessa aula aí, deixe seu like e até a próxima. Olá, tudo bem? Mais uma aula aqui então de dicas de hipnoterapia. Eu sou o professor Valdecir da Hipnose Fácil e hoje eu vou falar com vocês algo muito interessante. Estímulos sensoriais na terapia. É óbvio que na hipnoterapia, ok? Então, você hipnotiza a pessoa independente da técnica depois que você usar, independente da terapia que você escolheu para fazer, se for através de uma regressão, através de uma progressão, ou simplesmente através de uma imaginação, enfim, qualquer aí, de um protocolo como o balde, como o mural, enfim, você tem N, né, protocolos aí. Mas independente disso, sempre as pessoas dizem o seguinte: ah, mas eu não consegui me entregar da forma que precisava. Ah, eu não consegui imaginar tanto assim. Ah, eu não consegui, né? Enfim, e você acaba achando que a culpa é sua, porque a pessoa não conseguiu, de fato, os resultados, né, que você esperava que acontecesse, e ela mesmo saiu assim, digamos assim, um pouco frustrada com a terapia. Então, você precisa utilizar isso aqui. Lembra que, e até eu estou falando seguidamente sobre os 5 sentidos, tudo é a base dos 5 sentidos. Então, numa terapia,
Se essa pessoa ela é visual, auditivo, sinestésica, isso você vai descobrir lá na amnese, né? Então, se essa pessoa é visual, você vai ter que conduzir toda a terapia, assim como a indução da hipnose, né, dentro do mundo visual dela. Se ela é auditiva, dentro do mundo auditivo. Se ela é sinestésica, dentro da sinestesia. Então, quando você começa a fazer uma terapia com a pessoa, né, e você dá uma sugestão dela buscar uma memória lá da infância, enfim, e ela responde que não está conseguindo, que não vem nada, enfim, e você precisa, né, deixar bem claro para essa pessoa, ou você tem que ter claro para você mesmo, para você poder explicar isso para ela lá na anamnese, que ver não é a mesma coisa que imaginar. Ela pode imaginar uma situação sem estar vendo nitidamente aquilo acontecendo, né? Isso para uma pessoa visual, por exemplo. Então, quando você vai conduzir essa terapia, a pessoa não consegue, você começa a trabalhar, né, no mundo visual dela, ou seja, você começa a estimular a metáfora que você criou, né, a sua terapia, e você vai colocar o que? Você vai ver isso, né? Usa a palavra ver, olhar, enxergar, visualizar, né? Começa a usar essas palavras para forçar, né, o que ela tem de melhor, que é a visualização, que é o visual. Você elimina as outras coisas, tá? Para de falar e você escuta isso e não sei o que lá. Mantenha, né, somente na parte visual. E você começa a fazer pequenos estímulos. Por exemplo, quando a pessoa, você não consegue ver uma imagem, você pode dar toquezinhos assim, ó. Então você diz, eu vou contar até 13 e no 13 você vai encontrar a sua memória. 1, 2, 3, agora. E você toca isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o terceiro olho, tá? Não tem nada a ver com isso. Tá? Esse toque aqui é simplesmente para estimular o lobo frontal a decidir encontrar aquela imagem, a forçar, né, o resgate dessa imagem. Ok? Então, esse toque aqui é importante. Colocar a mão na testa, segurar a mão na testa, né, um pouquinho assim, enquanto você está fazendo, né, o início da terapia, deixa a mão assim. Outra coisa, colocar a mão, não apegar assim, só colocar a mão assim, né, no antebraço assim, deixa a mão em cima um pouquinho. Esse toque aqui, toque na testa, dá toquezinhos aqui, tá? Segurar no dedão da pessoa, isso é muito importante e vai facilitar um monte, né, para essas pessoas que não conseguem ouvir, não conseguem ver, não conseguem visualizar. Então você faz isso. Já para uma pessoa, né, que ela é muito auditiva, não adianta você falar, agora você imagina isso, agora você enxerga isso, você vê isso, você olha aquilo. Isso é para pessoa visual. Para auditiva, você tem que trabalhar o quê? Você procure se concentrar no que você está ouvindo agora. Um som, ouve o canto dos pássaros, ouve se tem alguém falando. Procura escutar tudo que tem aí. Procura se concentrar num barulho que esteja bem distante, talvez um mais próximo. Comece a instigar essa pessoa com a parte auditiva, que é o que ela mais gosta. Ok? Com certeza vai ficar muito fácil para ela. Já uma pessoa sinestésica, você começa a terapia dela, você sente, né? Sente, pisa, faz ela sentir que ela está pisando num gramado, numa areia. Qual é a sensação de pisar? Tá quente, tá frio, é duro, é mole, né? Procura trabalhar com sensações sinestésicas, o cheiro, né, de alguma coisa, né, um perfume, talvez você está sentindo o paladar de alguma coisa. Então, quando você começa a trabalhar e estimular os sentidos que a pessoa, né, mais se identifica para captar o mundo, isso dentro da terapia, com certeza ela vai entrar na terapia e depois que ela entrou, que ela começar a sentir as coisas, estou sentindo, ou começou a ver, ou começou a ouvir, aí sim você começa a abrir o foco e buscar outras coisas e colocar, né, as outras
os outros sentidos ali que vai ficar muito mais fácil dela encontrar, ok? Então essa é uma dica muito valiosa para você que está tendo dificuldade, né, em fazer essas pessoas se interagir, ter uma atitude mental aí dentro da terapia e de fato tudo acontecer aí dentro do programado, ok? Então fica aí a dica, estímulos sensoriais na terapia. Um abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Mais uma dica aqui de hipnoterapia, sou o professor Valdecir da Hipnose Fácil e hoje nós vamos falar de abreação, né? Algo muito importante aí na terapia, porque na abreação é o que de fato a pessoa quando chega numa abreação ela encontra, né, aquele trauma, aquela memória, aquela emoção reprimida. E nesse momento que ela encontra esse sintoma, né, a origem desse sintoma que está lá recalcado, e isso começa a aflorar. E o que que acontece? Essa pessoa vai começar a reviver, né, vai começar a sentir e reviver aquilo tudo de novo. Porque, como eu falei, o nosso cérebro ele é atemporal e ele não sabe o que é real e o que é imaginário, nem o que é passado e futuro. Ele só opera no aqui e no agora. E no aqui e no agora ele encontrou a origem de um trauma, ou seja, ele está revivendo esse trauma de novo como se estivesse acontecendo agora. Porém, muito mais forte. Por que muito mais forte? Porque a pessoa está 100% concentrada somente nesse trauma, está focada somente nesse trauma. Por quê? Porque ela está em transe. E isso vai ser muito mais intenso. E nesse momento a pessoa vai chorar, vai gritar, vai espernear. Lembra que a abreação, a pessoa começar a chorar, ficar emotiva, se emocionar um pouquinho, não quer dizer que é aberração, tá? A aberração é quando ela sai de si, digamos assim, começa a ficar muito forte, né? Ou seja, é isso que nós buscamos na terapia. Então você tem que buscar esse trauma, né? E quando você encontrar, até tem pessoas que não gostam de fazer isso, porque a pessoa vai sofrer. Não vai sofrer, a pessoa vai passar por isso e você, claro, vai resolver, vai dissociar, vai ressignificar isso aí, para que ela nunca mais tenha o sintoma proveniente desse problema. Então você vai precisar encontrar, se você não encontrar isso, se você não deixar isso aflorar, vir para fora, né, vai continuar reprimido lá. Então como que você vai ressignificar algo reprimido se você não chegar lá? Não vai ser muito difícil, não vai ter como, né? Então, quando você chega lá, a pessoa vai ter o que a gente chama de abreação, né? Então, jamais nesse momento você deve tocar na pessoa. Tocar no ombro, tocar no braço, enfim, dizer calma, calma. Não pode fazer isso. Porque no momento que você toca essa pessoa, né? E calma, 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 ela até se acalma e fica tudo bem. Só que, quando essa pessoa tiver, sei lá, passou uma semana, um mês, um ano, não sei, alguém tocar nela como você tocou naquele dia da abreação, esse toque ele vai funcionar como uma âncora. E essa pessoa vai começar a ter todos aqueles sintomas de novo, porque esse toque, né, esse estímulo sensorial, quer dizer para o teu inconsciente, pô, ó, volta para aquilo lá agora. Ou seja, ele vai e a pessoa vai ter uma reação, aí uma abreação nesse momento. Então, para evitar isso, por isso que existe o signo sinal, o porto seguro, que é algo muito importante na hipnoterapia, e eu vou explicar numa próxima aula o que é o signo sinal, o que é o porto seguro, o porquê disso aí, e é muito importante, né? Porque é uma segurança para você, né? E é uma garantia de um ótimo atendimento para o teu paciente. Então a abreação é algo que você vai procurar que aconteça. É algo que você precisa encontrar esses traumas, a origem de tudo isso aí, para de fato você ter uma terapia aí de sucesso. E você faz isso numa regressão, você vai buscar memórias, seja, né, memórias dessa vida ou seja memórias de vida passada, e até uma questão aí interessante que as pessoas sempre perguntam, mas existe vida passada, não existe? Olha só, não tem como tu afirmar isso de vida passada, existe ou não existe. Talvez a nossa mente até pode criar uma situação de uma vida passada, enfim, para
colocar para fora a origem de um sintoma. Então, para isso, a nossa mente pode criar isso. Agora, se é criação, se existe vida passada, isso é a crença de cada um, né? Enfim, não tem como tu entrar numa crença, tu vender uma crença para a pessoa. Deixa cada um na sua crença, não entra. Se a pessoa acredita, ótimo, acredita você também. Se a pessoa não acredita, ótimo, diz que a mente dela cria isso apenas para, né, para resolver a solução para ela. Então procure nunca se envolver nas crenças da pessoa, procure nunca fazer a pessoa, né, acreditar no que você acredita, ou enfim, procure sempre ficar neutro. Tudo está valendo, tudo é possível. E essa questão de, tu acredita em Deus, tu acredita no Maomé, tu acredita no espírito, tu acredita... deixa a crença de cada um, não se envolva com isso, né? Tudo pode, tudo acontece, se é para o bem da pessoa, tudo está valendo. Ok? Então, o que eu queria falar para você da abreação, que você precisa encontrar, sim, a origem disso. A pessoa, sim, vai ter reações adversas aí no comportamento e, sim, você vai precisar ressignificar e dissociar isso tudo sem tocar na pessoa, ok? Por isso existe o signo sinal. E se você não lembra o que é signo sinal, próxima aula eu vou explicar isso. Até a próxima. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, compartilhe. Até a próxima. Tudo bem? Mais uma vez, Valdecir falando pela Hipnose Fácil. Hoje um vídeo muito interessante sobre molécula do espírito. O que seria isso? Muito bem. O que tem a ver isso com a hipnose? Acompanhe o vídeo até o final e você vai saber e entender o que tem a ver a molécula do espírito com a hipnose. Muito bem. Você já deve ter visto canais por aí explicando que a hipnose é um estado alterado de consciência, em que nós temos o consciente, o subconsciente, o inconsciente, em que quando a pessoa é submetida por um pequeno susto e a palavra durma, abre o fator crítico e a pessoa simplesmente entra num estado alterado de consciência, chamado hipnose rápida, hipnose instantânea. Também temos a hipnose por um relaxamento progressivo, conhecida como o Dave Elman, né? Quem nunca ouviu falar no Dave Elman e indução, né? No transe, na indução do Dave Elman. Mas o que acontece depois que a pessoa entra em transe? O que acontece que a pessoa consegue acessar algumas memórias que antes não conseguia? O que acontece que tem pessoas que acessam uma outra dimensão, tem pessoas que acessam regressão, vida passada, pessoas que fazem uma viagem pelo futuro. Por que isso acontece? Muito bem. Alguns cientistas estão provando, né, a parte fisiológica da hipnose. Nós temos no nosso organismo uma glândula, que não é só uma glândula, que também é um órgão sensorial, conhecido como pineal, alguns chamam de terceiro olho, enfim. Uma das funções dessa glândula é a produção da melatonina. A melatonina é responsável pelo nosso sono, pelo relaxamento do nosso corpo, pelos nossos órgãos entrarem num processo mais lento, em que induz ao nosso sono. E a melatonina também, ela é muito importante no combate, na ajuda do combate a tumores do nosso corpo. Isso, tumores cancerígenos. Então, o que tem a mais essa glândula? Essa glândula ela também produz DMT. O DMT endógeno, que é produzido pelo nosso organismo, já tem relatos, estudos que estão direcionando a glândula pineal como a glândula que produz esse DMT. E o que é o DMT? O DMT é dimetiltriptamina, ou seja, um neurotransmissor, que a velocidade da transmissão de dados é muito superior, inclusive muito mais potente do que a serotonina. E o que acontece com essa velocidade de transmissão de dados? Acontece uma expansão da nossa consciência. Alguns pesquisadores comparam o nosso cérebro como um receptor de TV, que ele está sempre sintonizado no mesmo canal, seria o canal normal, dito assim, né? E quando acontece essa produção de DMT no nosso organismo, esse canal ele acaba sendo sintonizado no chamado, entre aspas, canal DMT, ou seja, é algo que nós não conseguimos acessar de maneira consciente, nós não conseguimos acessar no dia a dia, somente através da liberação do DMT. E nós temos duas formas para liberar o DMT no nosso organismo, somente duas.
né? Uma delas é endógena, o que seria? O nosso próprio organismo produz o DMT, porém através de um estímulo. Qual que seria esse estímulo? Aí que entra a hipnose. Isso, a hipnose, ela é algo natural do ser humano, é nato. Todos nós entramos nesse processo de transe naturalmente. E quando nós entramos em transe, quanto mais profundo esse transe, maior a produção de DMT pela glândula pineal. A produção do DMT no nosso organismo, de forma externa, uma forma estimulada externamente, ela acontece através da ingestão de um chá chamado ayahuasca e também do chá chamado jurema preta. Esses chás, eles têm componentes em que fazem com que a nossa pineal ela libera DMT. Estudos já comprovam que a ingestão do chá eles produzem um estado hipnótico. Eles apenas deixam a pessoa em transe. Ou seja, a ingestão do chá ou o processo natural de hipnose, uma indução hipnótica acompanhado por um profissional, ou a auto-hipnose, ela faz a mesma coisa. Isso mesmo, nada mais do que acontece um processo de liberação do DMT em que o nosso organismo, o nosso cérebro, o nosso estado mental entra em transe. Acontece a expansão de consciência. Legal, né? Saber disso. Ou seja, a hipnose ela é algo natural do ser humano. E o curioso é que a hipnose é um fator muito interessante para que a pessoa entre em transe é o que? É aí trabalhar com a expectativa. E aí tem uma questão um pouco delicada de trabalhar, que toda a religião, todo o ritual, toda a dança, tudo que envolve um ritmo, trabalha com imaginação, trabalha com expectativa. E o que acontece com isso? Vai acabar induzindo a pessoa a entrar em transe, vai acabar conduzindo a pessoa a esse estado alterado de consciência, e a liberação do DMT acelera esse processo todo, fazendo com que a pessoa entre no processo hipnótico. Simples assim. Mas esse detalhe, isso que acontece com a hipnose e o DMT, nós vamos falar num vídeo posterior para não delongar muito esse vídeo, tá? Então, o DMT é conhecido como a molécula do espírito. Foi denominado assim por alguns pesquisadores, né, como a molécula do espírito. Surge aqui uma questão interessante, porque nós temos os nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Seria então a liberação do DMT um outro sentido do ser humano, um outro estado em que o ser humano age de uma forma diferente, que existe essa expansão da nossa consciência? Talvez nesse estado nós conseguimos promover uma cura, promover uma expertise intelectual, talvez nós conseguimos promover alguma viagem astral. Você gostou desse assunto, achou interessante, ficou curioso em saber mais sobre DMT, sobre a hipnose, sobre o que a hipnose pode causar no nosso organismo, e além do mais sobre glândula pineal? Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui, eu vou postar uma série de vídeos explicando muito mais detalhado sobre DMT, sobre hipnose relacionada a DMT e sobre a glândula pineal, porque a glândula pineal, além dela ser uma glândula e produzir melatonina, a glândula pineal ela é um órgão sensorial. A glândula pineal ela controla o ritmo, os ritmos do nosso organismo. Ela, além disso, ela é conhecida como o terceiro olho. Sabe por que ela é conhecida como terceiro olho? Eu vou explicar tudo isso nos próximos vídeos, mas não vou te deixar curioso, eu vou explicar por que ela é conhecida como terceiro olho. Na formação embrionária, quando o embriãozinho está se formando lá, é formada uma parte do nosso cérebro, e dessa parte do cérebro saem 3 ramificações. 2 vão formar os olhos e a terceira forma a pineal. Por isso que ela é conhecida, apelidada assim como o terceiro olho, né?
e parte da luz que os nossos olhos captam vai para a glândula pineal. E o que acontece com isso? Assunto para o próximo vídeo. Outra curiosidade sobre a pineal, muito importante, que nós vamos comentar no próximo vídeo, é sobre ativação de pineal e sobre descalcificar a pineal. Mas já adianto para você, não existe como descalcificar a pineal, porque a calcificação ela ocorre somente em tecido necrosado, em tecido morto, somente em células mortas. Isso, por mais que a célula talvez não esteja morta, a calcificação acaba por matando essa célula. Agora, como ativar, como fazer a pineal trabalhar e funcionar melhor, com certeza tem sim. Nós vamos desmistificar isso tudo para você. Muito fácil, muito simples, muito bacana. Gostou desse vídeo? Mais uma vez, se inscreva no canal, dá o seu joinha e até a próxima.